Protagonistas Capítulo 1. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Em uma mesa havia uma nota. Era minha indenização e seguro de vida. 100 milhões. N/R, equivalente 40 mil reais. Cotação 02/05/22. Era ridículo. Era melhor morrer de câncer do que receber essa quantia. O mestre da guilda gostaria de expressar seu arrependimento por sua aposentadoria. É isso? Então por que ele não colocou um pouco mais de dinheiro? Sinto muito, mas essa não é minha jurisdição. Mas eu sabia. Eu só valho 100 milhões de won para eles. Um caçador veterano que sobreviveu por 15 anos lutando contra monstros na linha de frente. Mas sem superpoderes. Eu era, na melhor das hipóteses, um caçador rank F cuja posição na guilda era quase a mesma de um pauzinho descartável usado. 3 anos depois da minha estreia como caçador, entrei para a guilda e estive com eles por 12 anos desde sua criação até sua posição atual. Mas agora posso ver que tudo isso valia apenas 100 milhões. Eu entendo. Trabalhei mais do que qualquer outra pessoa, mas o mundo quer uma pessoa de valor em vez de apenas um trabalhador. Como eu era apenas um pauzinho sem valor, acho que era um fim adequado. Mesmo agora, eu nunca tinha visto essa mulher que veio entregar 100 milhões de won. É como o servo de um servo. Bem, isso é melhor para mim. Então, espero que você viva bem pelo resto de sua vida. Olhando para a mulher que se afastava, inclinei minhas costas contra a cama no quarto do hospital. Caramba! Uma doença incurável. Há algo estranho em meu coração que não pode ser visto e os médicos também não sabem o que é. Fiquei bastante calmo quando o médico me disse que minha chance de viver após este ano era pequena. 15 anos. Eu sou o caçador rank F de maior permanência nessa posição, certo? Considerando que o tempo médio de atividade dos caçadores incompetentes era de 1 a 2 anos, vive mais do que o esperado. Como tal, os caçadores que não sabiam quando morreriam tinham dificuldade em se qualificar para o seguro. E se eles morressem, o dinheiro do seguro iria para a família. Mas, eu não tenho família. É por isso que o dinheiro do seguro de vida veio até mim, que está prestes a morrer. Não há para quem reclamar, então 100 milhões são 100 milhões. As famílias dos caçadores rank F, que morreram ou se aposentaram no passado, receberam pelo menos alguns bilhões. Eu deveria ter morrido um pouco antes. Notícias de última hora. A morte do 109º caçador de rank A, Yoo Ji-won da Coreia. A notícia da morte de um caçador rank A que foi relatada há alguns dias ainda está piscando na TV. Ouvi dizer que centenas de bilhões de dólares foram para a família de Yoo Ji-won. Se morrer, 100 milhões ou 100 bilhões de won não iriam a lugar nenhum, mas ele não pôde deixar de se sentir mal. Eu vivi por muito tempo. Foi isso que ele pensou. Porra! Eu não poderia nem derramar uma lágrima nesta situação terrível. Eu não teria me sentido assim se meu corpo fosse deixado para morrer no campo de batalha para um monstro. Não foi por honra, mas a ideia de que preferiria morrer para um monstro do que essa morte miserável dominava minha cabeça. Eu queria reclamar. Eu queria correr para o mestre da guilda imediatamente e perguntar se ele ia me jogar no esquecimento assim. No entanto, sabia que o mestre da guilda Lostida era sangue frio, e provavelmente ficaria quieto até que eu morresse e então resolveria as coisas. Meu tempo é limitado. Mas, mesmo que não houvesse limite de tempo, um caçador regular sozinho não poderia lutar contra uma grande empresa. Apoiei minha cabeça na cama e suspirei. 100 milhões. Primeira vez que me deparo com essa quantia de dinheiro. Vou comprar algo delicioso amanhã. O procedimento de alta não foi difícil. Tome muitos analgésicos, pressione o botão da pulseira se estiver doente e, se você morrer, o sensor reagirá e o hospital cuidará do resto. Como o mundo mudou devido ao aparecimento de monstros há 30 anos, não era incomum dar alta a pacientes que estavam morrendo como eu. Não havia quartos suficientes no hospital e ninguém poderia impedir um caçador, que estava à beira da morte, de terminar silenciosamente sua vida fora do hospital. 30 anos depois, tudo mudou, mas o sistema da época ainda permanecia.
Uma antiga vila de 5 andares. Eu moro em um prédio desmoronado construído há mais de 50 anos. Se há um problema é que não há elevador. Caramba! Há meio ano, algo desconhecido começou a me restringir e não pude mais fazer nada intenso. Um pouco de atividade áspera me chocaria e me faria desmaiar. Eu estava vivendo com uma bomba no meu coração. Em outras palavras, em uma vila de 5 andares eu teria que descansar dezenas de vezes nas escadas para chegar à minha casa no 4º andar. Agora, até mesmo gastar dinheiro corretamente é difícil por causa da minha saúde física. No entanto, estou preso em casa, então vou comer muita comida de delivery que nunca experimentei antes. Originalmente, minha última ceia não seria tão luxuosa. Ring, ring. Mal cheguei em casa e estava descansando a cabeça no sofá quando meu smartphone tocou. Ryujinsu, Seudão, Ryujinsu, ouvi dizer que você recebeu alta. Tailonine, o quê? Sério? Vírgula, Ryujinsu, por que não me ligou? Vírgula U. Como ele sabe? A sala de bate-papo em grupo, que tem um total de 7 pessoas, é uma espécie de promessa que todos fizemos há 15 anos para trilhar o caminho dos caçadores. Todos nós estreamos ao mesmo tempo, mas agora que muito tempo se passou, todos estão em um caminho diferente. Alguns se tornaram superstars globais, alguns se tornaram caçadores de rank S e outros se tornaram mestres de uma grande guilda. Por outro lado, eu ainda era apenas um caçador na parte inferior do rank F, pois todos me superaram. Eu não gostava muito desse bate-papo em grupo e estava de péssimo humor. Pensei em pedir ajuda, mas provavelmente é impossível. Eu não tenho contato com eles há muito tempo, mas me perguntei se poderiam sacudir um pouco a Lostidai. Originalmente, eu raramente conversava aqui, mas pensei em dizer pelo menos uma palavra, já que será a última vez, então pressionei responder. Yo, Seudão, eles disseram que não há problema. Tailonine, você deveria ter me dito isso primeiro, seu Zé Buceta. Tailonine, estou livre, então vou visitá-lo na Coreia, já que não vou aí há muito tempo. Tailonine, deixe a porta aberta. Eu ri enquanto lembrava vagamente de seu lindo cabelo curto prateado. Eu contei a eles a notícia da minha alta, mas sempre relutei em revelar meu coração, então poucas pessoas sabiam. Ainda assim, o último consolo foi que muitos dos meus antigos colegas e caçadores que de alguma forma ouviram as notícias me visitaram e me contataram novamente. Logo havia uma pilha de flores e presentes no quarto do hospital quando voltei para arrumar minhas coisas. As relações que fiz ao longo dos anos não foram em vão. Eu deveria passar por tudo isso. No entanto, sou apenas um personagem coadjuvante e não um herói trágico que morre com uma doença incurável. Depois de largar meu celular, verifiquei os e-mails que chegaram enquanto estava fora. A maioria deles eram aluguéis mensais, contas de água, cobranças de smartphones e acordos de jogos, mas havia algumas coisas que se destacaram. Convite da Associação de Caçadores. O que é isso? Que diabos? Para um caçador rank F como eu, foi um pensamento razoável quando li o título do e-mail. Eles convidaram vários caçadores veteranos com pelo menos 10 anos de experiência para discutir a indústria de caçadores. Era extremamente raro que os caçadores sobrevivessem por mais de 10 anos. Sinceramente, se me excluir, pode contar nos dedos quantos são. Eu não tenho boas lembranças deste lugar. Eu nem posso ir de qualquer maneira. Um caçador incompetente que sobreviveu por mais de 10 anos está prestes a morrer. Deixando dobrado e verificando as correspondências restantes, vi um envelope branco entre os mais recentes. Foi feito de um material muito incomum. Eu me pergunto se já toquei nesse tipo de papel maço na minha vida. É um material novo? Não havia remetente anexado. É apenas uma carta simples com as palavras escritas lindamente para Yo Seudão. Abri lentamente o envelope e encontrei uma folha de papel dentro. Uma frase estranha apareceu. Você quer vida? Nesse momento, eu devia estar possuído. Achei que estava ficando louco. Caso contrário, como algo assim poderia aparecer de repente?
acenando com a cabeça para a frase estranha que apareceu de repente. As palavras desapareceram e eu vi outra frase. Você quer continuar vivendo? As palavras desapareceram novamente. Se pudesse viver uma vida longa, gostaria que ela fosse melhor do que a de agora. Você não está cansado de uma vida sem talento, habilidade, força, dinheiro ou expectativa de vida? Então, o que eu devo fazer? As palavras desapareceram novamente. Se você pudesse caçar com suas próprias mãos os heróis que te fizeram entrar no caminho de um perdedor e tirar o talento deles, você faria isso? Tirar de outra pessoa e tornar meu. Era uma lógica que poderia ter sido usada apenas na era da lei da selva, mas de alguma forma eu sorri e balancei a cabeça de forma desanimada. Claro que sim, porra, estou em posição de me comprometer. Sim. Um holograma translúcido apareceu diante dos meus olhos. Sua vida restante, 10 dias 21 horas 39 minutos 23 segundos. Não era nada menos que minha vida restante. O holograma mostrou que eu tinha pelo menos 10 dias de vida. Apenas, em caso afirmativo, assine o contrato. O contrato é para você caçar protagonistas. Sério? Você nem me deu tempo de pensar direito. Meu corpo está morrendo em primeiro lugar. Ele nunca foi uma pessoa supersticiosa, mas inconscientemente queria agarrar-se a este último fio de esperança. Por essa razão, não existe ninguém que discordaria. O contrato foi assinado. Protagonistas capítulo 2. Em meio a esse pensamento, a minha vida restante estava diminuindo constantemente. O que preciso fazer? Quando fiz a pergunta em voz alta como um louco, o holograma translúcido mudou e as respostas voltaram. Caçar como você tem feito todo esse tempo. Mas agora caça os protagonistas. Se for bem-sucedido, receberá a vida útil em troca. Também pode absorver o talento dos protagonistas que caçou. Porra! O que diabos você quer dizer com protagonista? Essa não é uma palavra comum em seu mundo. São os personagens principais que aparecem em romances, filmes, dramas, desenhos animados e muito mais. Aqueles que nunca são derrotados, aqueles que se levantam, não importa o que aconteça, e aqueles que são favorecidos pelo mundo inteiro. Já vi muitos deles na vida real. Você quer que os mate? Impossível. Mesmo se apenas ligar a TV agora, há muitas pessoas assim. Eles nunca falharam na vida. Use meu trabalho como exemplo. O caçador Rank SS no ápice não seria considerado um protagonista. Como devo lidar com um caçador Rank SS? Não se limite apenas ao seu mundo. Protagonistas existem em muitos mundos e em muitas dimensões. Ah! Meu coração está batendo. Eu sabia que não deveria fazer isso, mas estava estranhamente animado. Ok, quando devo começar? Você pode começar agora. Mas, há apenas um problema. Você sabe que estou em uma condição terrível, certo? Meu corpo não está em condições de fazer atividades extensas. Um corpo estúpido que vai ter um ataque cardíaco se eu correr um pouco. Este problema pode ser resolvido usando sua vida útil. 10 dias de vida útil pode ser usado para interromper temporariamente a condição cardíaca por um dia. Merda. Minhas mãos estão tremendo. Se usar 10 dias, terei 21 horas restantes. Eu vou viver por mais 10 dias. Ou vou apostar por uma vida melhor? Não foi uma escolha. Sim. Eu aceito fazer isso. Tempo de vida de 10 dias usado para suprimir temporariamente a condição cardíaca. Logo depois, meu peito parecia que faltava algo. Uma marca azul redonda foi esculpida na boca de seu estômago. Depois de um tempo, um conforto de partir o coração surgiu dentro de mim. Apesar de não festejar há muito tempo, senti-me revigorado como se tivesse voltado à minha juventude. Tudo bem. Vamos nos preparar, mas antes disso, posso levar coisas comigo? 20 quilogramas é o limite que pode levar consigo. 20 quilogramas. Tão mesquinho. Como um caçador fraco como eu trabalhou na linha de frente. Foi possível devido aos equipamentos de última geração. Uma armadura de couro e um casaco revestidos com éter.
4 pistolas de bala de éter, 8 balas extras e uma sniper nas costas. Depois de embalar alguns outros explosivos, parei antes de atingir o limite de peso. Peguei uma lâmina de éter, a principal arma dos caçadores, e apertei o botão de liberação. O corpo de um metal branco saltou e ficou com cerca de 120 centímetros de comprimento. Quando a energia é ativada, um laser azul cobre a borda. Shink. U. Suspirei olhando para a luz azul da lâmina de éter por um longo tempo. Os caçadores matam monstros usando éter, uma energia extraída do coração de um monstro. E agora com essa energia vou matar pessoas. Não acredito que tenho que lutar com esse tipo de equipamento. Como eu sempre usava um uniforme militar com equipamentos confiáveis, só consegui suspirar quando vi o estado do meu equipamento atual que ficou aquém. Além disso, o toque da lâmina não é familiar. A última vez que lutei foi há meio ano. Os tigres não esquecem como caçar, mas ainda estou nervoso. Eu gostaria de conseguir um canhão blaster. Ninguém ficaria satisfeito se experimentasse o melhor equipamento. Estou pronto. Viajando para o Império Eragon. O mundo do protagonista de nível 33, Gilitender. 10. 9. 8. Observando a contagem regressiva, respirei fundo. A outra pessoa é o protagonista. Uma criatura abençoada pelo mundo. Só posso confiar que essa interface irá me parear contra um protagonista que eu possa caçar com sucesso com minha habilidade. 2. 1. 0. Com a mensagem viagem concluída, um trovão como um som atingiu meu ouvido. O momento seguinte. O mundo desmoronou. Você se tornou um desafiante no torneio Eragon. Uar! Aplausos vieram de todos os lados. Espere, o quê? Rapidamente assumindo uma postura de combate, dei um passo para trás um pouco e olhei ao redor. Um grande espaço que parecia os coliseus da Terra. Dezenas de milhares de espectadores olhavam para mim ou para este lugar. Oh meu! A entrada desse oponente foi um pouco extrema. Um relâmpago caiu. Como você fez isso? Olhando para frente, um menino bonito com pele escura estava sorrindo para mim. Ele era mais baixo do que eu, mas era tão musculoso que eu não achava que fosse fraco. E flutuando em sua cabeça. O que é isso? Hashtags. Número NE sublinhado ou sublinhado best sublinhando suor número protagonista número Godre Dance número segundo renascimento número talento perfeito. Eu estava lendo com atenção enquanto a outra pessoa parecia entediada. Você não parece tão forte para uma entrada tão brilhante. Nome. O que eu devo falar? É uma longa história. Você finalmente respondeu. Talvez não saiba, mas meu nome é Gilitender. Imediatamente depois, o comentário de alguém veio de algum lugar. Ah! Que entrada esplêndida esse desafiante fez. Um novo rosto. O primeiro desafiante a aparecer hoje. O nome é Yo. Seu. Dão. Será que ele conseguirá vencer o campeão Gilitender que conquistou 30 vitórias consecutivas? Se não, será a vitória fácil de Gilitender novamente. Gilitender sorriu e apontou sua espada para mim. Não importa o que faça. Mesmo que você tome uma pílula, envenene ou ameace minha família, ou me convença com sua identidade. Tente me vencer de alguma forma. Logo, ele se aproximou de mim com um chute leve e falou. Se isso for possível. Shink. Assim que a barreira de éter foi ativada, 20% da energia foi arrancada em um instante pelo impacto severo. Armaduras de éter podem resistir um ataque de um monstro moderado a médio alcance, mas isso foi um corte escasso. Peguei a lâmina de éter, rapidamente a empunhei com o revestimento de energia azul e dei 3 passos para trás. O que é aquilo? Barreira mágica? Isso é uma lâmina mágica em sua mão. Ao contrário de antes, quando ele estava rindo muito, Gilitender agora parecia estranhamente desnorteado. Corrigi minha postura do impacto que parecia ter causado alguns ferimentos internos e falei. É uma lâmina de éter, seu filho da puta. Ele abaixou a postura para se preparar para um ataque, mas ficou intrigado assim que me viu correndo. Isso, o que é isso? Usando uma técnica que só apareceria em lendas. Isso é desagradável. Chá.
O ar da força de atrito da lâmina de éter foi rasgado com um golpe, mas ele já estava ao meu lado me chutando. Hugo. Só depois de rolar no chão 2 ou 3 vezes é que percebi que não era páreo para ele sem uma arma. Eu não poderia deduzir porque ele não estava vestindo nada, mas contra aquele cara, tem que ser pelo menos um nível de aprimoramento físico. Shink, Hugo. Eu pensei que ele estava definitivamente parado na frente dos meus olhos, mas Gilitender continuou desaparecendo da minha vista. Nunca presenciei algo assim na minha vida. Estava pensando em como poderia fazer uso disso sem saber onde ele estava. Eu mesmo sou um veterano. E um veterano que sobreviveu a situações muito piores derrubando todos os fortes. Enquanto apressadamente rolava uma granada sob meus pés, tentei esfaquear a pessoa que se virou atrás de mim, mas apenas golpeei o ar, como esperado. Bip, bip, bum. Ug. Assim que a granada de éter explodiu, tirei uma pistola da cintura e atirei nele. Cada bala era minha força vital, mas agora não é hora de economizar. Ping, 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 ping. Gilitender, que ergueu sua espada de ferro e bloqueou todas as balas apesar de sua má postura, tentou diminuir a distância novamente. Para onde quer que ele estivesse correndo, uma faísca se acendeu no chão. Pazi. Caramba! Ele é um mago. Até um elefante desmaiaria imediatamente, mas ele só se encolheu por um momento e logo desistiu desse plano. Então, como um milagre, o protagonista Gilitender ganhou a habilidade Resistência a Relâmpagos, F. Ganhando uma habilidade a quê? Porra! Isso faz algum sentido? Habilidades e superpoderes eram coisas que eu nunca tive na minha vida. Mas não havia tempo para pensar nisso porque ele veio até mim novamente. No entanto, agora percebi como lidar com Gilitender. A abordagem anterior era inútil, então, depois de recuperar a lâmina de éter, puxei meu rifle sniper. Era lamentável que não pudesse trazer um fuzil de assalto, mas eu tinha que me contentar com isso por enquanto. Segurando minha respiração e mirando na pessoa que estava correndo de lado. Era uma velocidade louca que superava facilmente uma cheetah, mas também cacei monstros que corriam tão rápido quanto. Pang. Cook. Um tiro pareceu atingir seu abdômen, mas ele o desviou novamente com sua espada de ferro. Droga, do que diabos essa espada de ferro é feita? Ele estava se recuperando do choque. Eu não achei que seria capaz de desviar isso. Caramba, rifles de precisão de éter são bons, mas o problema é que leva muito tempo para recarregar. Não, agora que vejo algo estava se aproximando da espada de ferro de Gilitender. Parece semelhante à minha lâmina de éter, mas de alguma forma diferente. Ainda assim, eu estava acostumado a ver que porque é algo que qualquer pessoa na Terra com superpoderes pode usar. Não havia tempo para carregar o próximo tiro, então soltei cerca de 15 centímetros de energia do rifle e o girei para a direita. E, bem a tempo, colidiu com a espada de Gilitender que estava ao meu lado. Então nós dois caímos para trás. Ding! Isso. Quando sua espada foi arranhada, Gilitender abriu os olhos surpreso. O que diabo é isso? Mana não emite aquela energia horrível. Você não precisa saber. É estranho. Não é magia. Está usando algumas técnicas estranhas. De onde diabos você veio? Eu vim para te matar. Você não precisa lutar. Enquanto isso, ele estava zigue-zagueando até mim, dando um passo para o lado. Eu deveria me preparar para lidar com isso. Se eu lhe der uma chance, Gilitender vai me pegar. Após outro golpe, o éter restante estava em 60%. Se eu permitir pelo menos mais 3 acertos, então realmente morrerei. Com uma corrida rápida, uma pequena mina foi montada ao alcance de seus pés. Gilitender não sabia o que era, mas recuou sem pisar quando sentiu que era mais ou menos perigoso. Foi o suficiente para não pisar nela. Peguei outra pistola e atirei algumas vezes, mas aquele louco se esquivou e desviou das balas como se não fossem nada. Sim, elas podem ser evitadas. Era algo que até os super-humanos da Terra podiam fazer. No entanto, mesmo os superpoderes de Ranka não podem fazer o ato de acertar cada bala. Obviamente,
Sua força mal é suficiente para ser rank C, muito menos um rank A, mas seu controle era tão bom. Algo que não existe na Terra, uma forma muito incomum de esgrima, além de seus limites, existia nele. Bum, bum. Outro embate. Ele tentou acertar meu pescoço com a espada, que rapidamente se afastou depois que eu ativei o escudo de éter em toda a sua extensão, mas desta vez foi por pouco. Eu vi o sorriso irônico de Gilitender quando ele percebeu que a energia estava diminuindo rapidamente. Ah, bem. Eu não me importo. No final, vai morrer para mim. Você era um cara muito interessante. Brum. A lâmina de energia foi liberada neste momento e eles se separaram por um passo. Gilitender, que havia recuado em um canto novamente, começou a dançar. Sim, eu só poderia explicar que era realmente uma dança. A ponta da espada pareceu cair, depois subiu novamente e então apontou para frente como se estivesse cutucando. Que louco! Eu nunca vi nada assim na minha vida. Nenhum caçador poderia fazer isso. Essa é a verdadeira esgrima. Desconhecido para as pessoas modernas. Éter restante, 7%. Eu rapidamente ativei o escudo de éter no meu pulso porque pensei que realmente ia morrer se isso continuasse. Clique, clique. Look. O escudo de energia redondo com um raio de cerca de 30 centímetros foi quebrado imediatamente, mas bloqueou pelo menos um golpe da espada. Ao mesmo tempo, chutei-o no peito e soltei uma granada. Tuque, o quê? Foi um truque para afastá-lo e explodi-lo, mas ele se aproximou como se não fosse ser empurrado para o lado pelo meu chute frágil. Pare com os truques idiotas. Cabum. No final, fomos varridos pela explosão de energia. A frequência do meu éter já havia sido definida, então meu equipamento não me prejudica. Cook. Tossindo em vão, Gilitender estava sangrando pela boca. Ele parecia ter pensado em atacar meus pontos fracos, mas qualquer um que seja um pouco esperto pode fazer isso. Eles não teriam se preparado tanto se fossem espancados uma ou duas vezes. Caramba! Gilitender gritou e deu um passo para trás, e naquele momento eu apertei um botão. Uau! Imediatamente depois, um enorme pilar de fogo se ergueu sob os pés de Gilitender. A bola de fogo feita de puro éter era mais poderosa que o fogo comum. Filho da puta, você não pode suportar fogo, pode? Respirei pesadamente e recuei lentamente. Nem mesmo os super-humanos que têm um corpo aprimorado podem suportar essa bola de fogo. Era o equipamento mais caro que eu tinha. Mas a outra pessoa é o protagonista. Eu não sabia o significado completo disso até agora. O protagonista Gilitender está usando sua vontade indomável para não perecer contra as chamas extremas. O protagonista Gilitender ganhou a habilidade Resistência a Fogo, D. Quando as chamas se dissiparam, Gilitender saiu. Havia fuligem em todos os lugares, mas ele não parecia incomodado com essas coisas. Incrível. Ah, eu não sabia. Acho que posso sobreviver a uma bola de fogo. Agora, o que mais você? No entanto, eu já estava 20 passos para trás. Resistência, digamos que seja esse o caso. Deitado no chão, pressiono um detonador. Mas você não está imune a uma mina Claymore M18 e 17, está? O quê? Imediatamente seguiu-se uma explosão. Cabum. Tudo na minha frente virou cinzas. Após um breve silêncio. Aplausos irromperam de todos os lados. Meu Deus! O que diabos está acontecendo? O campeão de 30 vitórias consecutivas. O homem invencível absoluto. Um novo campeão foi coroado ao derrotar Gilitender. Ele será escolhido pelo Império. Esse barulho é de alguma forma bom. Fiquei impressionado com as mensagens que surgiram na minha cabeça. Você caçou com sucesso um protagonista de nível 33. Seu nível aumentou em 2. Missão concluída. Retornando a seu mundo original. O barulho ao meu redor morreu e eu estava de volta ao meu apartamento deitado. No entanto, as mensagens ainda estavam aparecendo constantemente. 330 dias de vida útil serão pagos apenas. Vida útil restante,
330 dias 15 horas e 21 minutos você pode absorver aleatoriamente um de seus talentos ou habilidades. Você deseja absorvê-lo? De alguma forma, em um transe embaçado, eu apenas confiei no instinto para abrir minha boca. Eu não sei, apenas faça isso. Então ouvi algo girando. Outra mensagem logo apareceu na minha cabeça. O talento esgrima de Gilitender, a mais, foi absorvido. Protagonistas capítulo 3. Eu balancei a cabeça calmamente com as palavras do médico. O tumor não identificado que estava sobrecarregando seu coração desapareceu como se nunca tivesse existido. Disse o médico empolgado enquanto arrumava os óculos. Pode haver esperança agora se continuarmos com a operação. Talvez, um pouco mais. Não, obrigado. Eu já sabia que a cirurgia no meu coração não adiantava. Não, pode ser útil, mas o que isso significaria? Vida útil restante, 329 dias 20 horas e 37 minutos. Já conheço uma maneira melhor. Então, boa sorte. Saí rapidamente do hospital e respirei o ar frio. Show, tio. Ah! Tentei respirar um pouco de ar fresco, mas o ar da cidade estava sujo. Ainda assim, me senti bem. Meu coração batia como se estivesse livre. No começo eu pensei que era um sonho. Um sonho de ser convocado para um mundo estranho e duelar com um poderoso gladiador que era chamado de protagonista. No entanto, não era um sonho. Logo depois de acordar, deitado no meu quarto havia equipamentos meio quebrados como o meu corpo. Uma sensação refrescante brotou dentro de mim antes que eu pudesse pensar em quanto tudo isso custaria. Não importa o quanto eu corra, não importa o quanto eu me exercite, meu coração não dói mais. Não, é melhor dizer que estou em melhor forma do que antes. Sua vida útil foi estendida e sua condição enferma parou. Quando sua vida terminar, sua condição enferma retornará. As palavras da mulher que chamo de interface me acalmaram. Por enquanto só posso viver mais um ano. No entanto, não foi o fim. Nome, Ious Seudão, nível 19, atributos, força, 17 resistência, 17 agilidade, 18 vitalidade, 1 mana, 1 talentos, esgrima, a mais, intuição, A, atirador de elite, C, caça, D culinária, D, habilidades. Caça de protagonistas nível 1. O próprio fato de que minhas habilidades aumentaram. Não pude deixar de admirar a janela de atributos que foi mostrada como um jogo. A ciência moderna tem sido quantificada há muito tempo, mas mesmo isso não foi tão detalhado. Houve algo que se destacou, foi o nível 19. Segundo a explicação da interface, o nível é uma espécie de limiar que o ser humano pode alcançar. As habilidades não podem ser superiores ao nível. Pelo contrário, seu nível é seu limite. Você pode aumentar seu nível e aumentar o limite de suas habilidades caçando protagonistas. Em outras palavras, eu era apenas nível 17 antes de caçar Gilitender, então aumentei meu limite em 2. Talvez eu seja mais forte do que quando estava no meu auge. O que significa o nível 19? Um homem adulto típico é nível 10. Enquanto um medalhista de ouro médio está entre o nível 15 e 16 em competições olímpicas anteriores. Se for esse o caso, não significa que meu passado foi o pico que os humanos normais poderiam alcançar? Eu não posso acreditar que sua rank F a existência de superpoderes era realmente muito boa. Um talento de esgrima. Tendo vivido toda a minha vida sem bons talentos, agora eu tinha um. E a esgrima. De alguma forma, meu coração estava cheio. No entanto, a interface havia mencionado que eu não atendia aos requisitos físicos para absorver totalmente a esgrima do próprio Gilitender, mas isso não importava. O fato de eu ter um bom talento agora é tudo o que importa. O que aconteceu com o cara que eu matei? Morte permanente. Agora, a lei da causalidade desse mundo voltará ao normal. Os protagonistas são aqueles que forçam a lei da causalidade a dar-lhes todas as bênçãos de seu mundo. É assim que a interface uma vez descreveu como os mundos acabam sendo arruinados. Verifique os pecados que Gilitender cometeu: assassinato, intimidação,
chantagem, extorsão, agressão eu tive um pressentimento, mas isso não era brincadeira. Claro que nem todo protagonista prejudica seu mundo. Mas a maioria dos protagonistas está distorcendo a causa e o efeito, e muitos mundos estão sendo destruídos no processo. Isso me deu uma boa desculpa. Se eu vou matar de qualquer maneira, matar os bandidos não me faria sentir menos culpado. Eu queria receber a próxima missão imediatamente, mas tinha outra coisa para fazer antes disso. Primeiro, tive que comprar um novo equipamento. Esta batalha danificou a maior parte do meu e vai demorar um pouco para consertá-lo. Enquanto isso, havia apenas algumas coisas a fazer. Confira o talento a mais recém-adquirido e treine minha força física que regrediu devido à minha saúde nos últimos meses. Você é Rank F agora, mas depois de desenvolver totalmente esse talento, se tornará mais forte do que pode imaginar. E no Rank C, você estará no reino dos gênios. Maior também me disseram que eu era um gênio quando se tratava de fotografar. Claro que atirar foi útil, mas se você acha que foi o suficiente na indústria de caçadores, não foi. Armas não fazia muito bem em comparação com superpoderes. Mas a esgrima é diferente. A lâmina de éter era uma arma que certamente poderia ferir monstros como superpoderes ferem e era a melhor combinação para caçadores com habilidades fortes. Eu também era apenas um humano normal, então tive que usar lâminas de éter, mesmo que fosse de perto. Se essa esgrima é real. Encontrei uma academia com uma placa antiga que diz Jeongang Gym. Desde o meu terceiro ano de caça este era o lugar que eu visitava, e também era um lugar onde muitos aspirantes a caçadores sangravam e suavam. Era um lugar onde muitas pessoas fisicamente aptas visitavam porque o diretor desenvolveu um método para controlar o físico com muita habilidade, mas poucas pessoas vinham aqui agora porque o método se tornou comum. Não era de admirar. Mesmo que o diretor fosse melhor em treinar seu corpo do que qualquer outra pessoa, sua habilidade não passava do rank C. Embora seja verdade que é bom o suficiente, havia muitos ginásios administrados por fortes caçadores de rank aposentados, então não há necessidade de visitar aqui. É o Sildão. A academia estava cheia de homens musculosos suados e um deles, um treinador de corpo grande, reconheceu e se aproximou de mim. Você acabou de sair do hospital? Sim. Está se sentindo melhor do que da última vez? Naquela época Você estava em uma condição terrível. Este treinador de ginástica costumava me visitar às vezes com o diretor, mas se lembravam de mim quase morrendo. Então foi uma surpresa para ele que eu estivesse aqui. Estou bem. Estou quase melhor. Não é melhor, mas foi parecido. E o diretor? Há um estagiário no escritório do diretor no momento. Você gostaria de ir ver? Estagiário. Aspirantes a caçadores costumavam ser chamados de trainees ou estagiários. Lamento dizer isso, mas é interessante que ainda existam pessoas que procurariam o diretor Kim. Então vamos. Quando bati na sala do diretor, ouvi uma voz familiar. Entrando na sala, vi a careca do diretor Kim e uma jovem europeia com lindos cabelos loiros bebendo café instantâneo em um copo de papel. E o Sildão. Já saiu do hospital? Por que você não me contou? Saí ontem. Bem, sair do hospital não precisa ser dramático. Não teria sido dramático se eu não contasse a ninguém em primeiro lugar. Essa garota, você provavelmente já ouviu falar. A família Costantini na Itália, famosa por sua esgrima. Sim. Já ouvi falar. Ela é a filha mais velha. O nome dela é Celeste Costantini. Celeste. Fiquei apenas um pouco surpreso quando ouvi o nome familiar. Você é filha do Sr. Salvatore Costantini? Sim. Você o conhece? Eu conheço. Embora o caçador italiano, Salvatore, fosse famoso por ser rank S na época, tive uma boa impressão dele porque ele me tratou bem como um rank F. Você sabe, eu ensinei algumas técnicas físicas nos velhos tempos. Depois de aprender comigo, ele disse que ganhou a iluminação, então enviou sua filha em algo como uma viagem de campo desta vez. Então ele deu de ombros e soltou um suspiro. É por isso que ela vai ficar aqui por alguns meses.
Para ser honesto, não há nada para ensinar. O quê? Você, garotinha, é um gênio. Você tem 17 anos agora, mas já tem a força do Rank D e um ótimo físico. Isso é loucura. Rank D com menos de 20 anos. Houve casos ocasionais como este. Eles foram chamados de gênios. Para ser honesto, não tive escolha a não ser me surpreender. Ainda assim, é muito educada. Quando eu lhe ensinava algo, você acenava com a cabeça e aprendia com seriedade. Eu até te deixei lutar com os outros, mas honestamente, sabe o que quero dizer e talvez já saiba que não há mais nada a aprender aqui. Mesmo que não tenha dito nada. Bem, certamente. A família Constantini já teria visto habilidades de rank e vários mestres de esgrima dentro da família. Treinadores de rank D e diretores de ranks eram bons como uma espécie de teste, mas não os beneficiaria se fossem mais fracos do que haviam experimentado em casa. Salvatore parecia ter enviado Celeste para a Coreia do Sul com o método do diretor Kim em mente, mas muitas coisas mudaram de lá para cá. Ela não tinha nada a ganhar aqui. É por isso que Celeste já está mostrando uma expressão de não interessada com tudo o que está acontecendo na Coreia. Faz apenas uma semana. Não posso simplesmente renegar a pedido de seu pai Constantini, então acho que terei que encontrar algo para você fazer. Honestamente, é muito problemático. Depois de ouvir as palavras do diretor Kim, senti muita pena dele, mas o que posso fazer? Por acaso você é um caçador ativo? Celeste me perguntou em italiano e o diretor Kim tentou traduzi-lo, mas eu também conseguia falar conversa simples em italiano. Eu sou o Serdão. Um rank F que trabalha como caçador. Ah, rank F, caçador comum, sim. De alguma forma, a franqueza era como ter um balde de água fria derramado em mim. Ela realmente não parecia estar interessada em nada aqui. Perguntei ao diretor. Diretor, onde está minha bebê favorita? Bebê? Ah, sua espada de madeira? Sempre achei estranho, mas por que você chama a espada de madeira de seu bebê? Esqueça a espada, por que você está tendo esses pensamentos lascivos? Que cara estranho. O diretor pegou uma espada de madeira que eu costumava usar. Não uso há mais de 10 anos, mas ainda parece a mesma. Sem querer, segurei o cabo da espada de madeira na mesma posição que minha lâmina de éter e, naquele momento, senti arrepios. Eu estive segurando assim todo esse tempo. A sensação da espada de madeira era estranha. Não, tinha sido mesmo toda vez que eu segurava uma espada. Só agora percebi. A maneira como tenho lutado até agora foi uma merda. Lentamente, apontei a espada de madeira para o ar e a trajetória de espada ficou claramente visível aos meus olhos. Como balançar e matar um inimigo com certeza. Qual parte eu posso cortar perfeitamente? Eu me perguntava. Foi uma trajetória perfeita que me deu arrepios por toda parte. O que é isso? As inúmeras batalhas pelas quais passei na minha vida vieram à mente e desapareceram. Os numerosos inimigos que me levaram à beira da morte não eram páreo para essa espada. Uma força tão avassaladora e perfeita. Este foi um talento arrancar, o limiar de gênios que podem pavimentar o caminho para a vitória. Eu posso ver aquela estrada. Como subjugar efetivamente um oponente. Como usar menos esforço, cortar e balançar. Como nunca perder. Algum problema? Não. Minha espada favorita parece mais leve. Mais do que isso, diretor, faz muito tempo que eu não tenho uma luta. De repente parei de falar e olhei para Celeste. Não importa o quanto eu ganhei em esgrima, não posso vencer um rank C. Talvez seja difícil até testar esse talento. Mas e se eu for contra um trainee de caçador com força rank D? Se ela vem de uma família que é bem versada em esgrima, talvez eu possa testar isso. Senhorita Celeste, você parece bem entediada, então gostaria de treinar comigo? O diretor Kim me parou quando a viu parecendo um pouco perturbada. Você, o que é? Não se sente bem, não é? Então, eu tenho que me exercitar e este será meu aquecimento. Mas mesmo assim, eu não contei a ninguém próximo a mim que eu tinha um problema cardíaco. É irônico.
Apenas o mestre da guilda, que não é próximo a mim, sabia que eu estava morrendo. O diretor com um olhar cauteloso falou. Aquela criança tem a força de um Ranked. Eu entendi o que o diretor quis dizer. Foi uma razão semelhante para Celeste não estar feliz com minha oferta. Talvez, se treinarmos aqui, eu certamente vou perder. Mas eu era um veterano de 15 anos e isso não era algo insignificante. Celeste abriu a boca devagar e com um tom completamente diferente ao nosso confronto falou. Enfrentei 3 veteranos de 10 anos que são caçadores e espadachins comuns na minha família. Ah, cara. Acho que conheço todos. Obviamente a esgrima deles era excelente. Eu aprendi muito. Mas, então, como se ela estivesse me dizendo para parar. No momento em que despertei um físico Rank, eles não eram páreo para mim. Todos os 3. Disse Celeste. Isso é verdade. No momento em que desperta um físico Rank, você entra no reino do super-humano além dos humanos normais. Em outras palavras, não importa o quanto os caçadores Rank F lutassem, nem era uma luta. Ela estava perto de despertar para o Rank D, então estava me dizendo para parar de pensar nessa luta sem sentido, porque eu não seria páreo para ela. No entanto, ela só parece inofensiva para mim agora. A propósito, você sabia? Apenas, o caçador Salvatore Costantini, que uma vez abalou o mundo com uma única espada, foi recentemente promovido ao rank SS. E é uma das 37 pessoas desse tipo no mundo. Quanto orgulho essa criança tem de sua família e de seu pai. Eu ganhei uma luta cara a cara com seu pai. Ou seja, eu tive essa ideia. Certo. Eu sempre quis ver as habilidades de outro caçador veterano. Foi uma provocação suficiente para fazê-lo segurar uma espada de madeira. Protagonistas capítulo 4. Ele rapidamente vestiu sua roupa esportiva e se acomodou no estádio. Outros aspirantes atletas que estavam se exercitando se reuniram com interesse. Esta é a primeira batalha de Celeste desde sua última batalha com o diretor, certo? Sim. Foi ótimo. Ela lutou muito bem contra o diretor. A propósito, você disse que o oponente dela era um caçador veterano. É uma pessoa comum sem superpoderes. Eu não sei se ele vai ser o oponente dela. Caçadores comuns não são fortes, são. A conversa deles fez o diretor Kim engolir em seco. Então ele olhou para Yoseldon segurando sua espada de 11.000 won e sentiu que algo estava diferente. Esse cara. De repente a provocou. Sua personalidade mudou um pouco depois de voltar do hospital. O diretor Kim também ouviu as provocações contra Celeste por ser fluente em italiano. Eu derrotei seu pai. E as palavras eram verdadeiras. Até certo ponto. 99 rodadas, 99 derrotas. Quando eles lutavam, Seldon sempre era derrotado por Salvatore. Era apenas natural. Como as pessoas comuns podem vencer uma luta usando apenas uma única espada de madeira. No entanto, em sua última disputa eles lutaram com 100% de seus equipamentos e superpoderes. E o Seldon derrotou Salvatore. Estou curioso sobre o resultado desse confronto. E o Seldon é diferente de outros caçadores comuns. Ele era um caçador que poderia fazer melhor uso de itens de caça do que qualquer outra pessoa no mundo e, ao mesmo tempo, era o auge do caçador comum. No entanto, o uso de ferramentas foi significativo nessa batalha. Qualquer um nesta posição sabe disso. A razão pela qual os caçadores comuns conseguiam sobreviver na indústria caçadora não era porque eram bons em lutar, mas porque eram bons em caça. Para simplificar, a batalha entre o caçador comum veterano e o aspirante super habilidoso pode ser considerada como sozinha em casa. Kevin conseguiu derrotar os adultos usando várias ferramentas da casa, mas se fosse pego pelos ladrões, ficaria facilmente incapacitado. A situação atual de Yoseldon era semelhante à de Kevin. Uma Kevin sem ferramentas. Você está pronto? Sim. Assim que as palavras saíram, todos se aquietaram porque puderam sentir a concentração de Celeste, cujo espírito mudou de repente. Uma batalha entre um cão de caça e um filhote de fera que viveu no campo de batalha toda a sua vida.
Seldão respirou fundo. Senti como se o mundo tivesse desacelerado. Tati. Seldão entrou em posição. Celeste, com uma expressão vazia, brandiu sua espada. Em vez de trocar golpe com ela, ele encontrará uma brecha para atacar. De certa forma, era muito fácil ler os pensamentos de um caçador veterano. No entanto, eu estava confiante porque Celeste havia derrotado 3 caçadores comuns com esgrima. Chique. Olhando para a trajetória da espada, que balançou bastante bruscamente, Celeste evitou com apenas uma leve torção de seu corpo. A esgrima dos super-humanos era diferente da esgrima dos velhos tempos. Eles evitam ataques inevitáveis com reflexos e movimentos sobre-humanos e atacam com força imparável. Ela torceu o pulso levemente e apontou para Seldão. Depois de desviar para o lado, ele balançou a espada de dentro da mão como se fosse um ventilador elétrico girando e apontou para a cabeça de Celeste. No momento havia uma abertura como se a espada tivesse sido dobrada. Celeste baixou a cabeça apressadamente com um olhar surpreso, mas já havia entrado no alcance do homem. Seldão, que estava mirando a espada no pescoço da Celeste repetidamente, parou. O resultado foi demais. Os olhos de Celeste se arregalaram. Você deve estar se sentindo melhor agora, certo? Sim. Os olhos de Celeste mudaram de repente. Como se uma tempestade estivesse se formando, Celeste, cujos espíritos haviam mudado novamente, correu para Seldão empunhando sua espada. Não existe uma regra adequada, mas essa postura é usada para lidar com monstros e não com humanos. Obviamente, Celeste era mais forte e mais rápida. Além disso, ao contrário de Seldão, que nunca aprendeu esgrima profissionalmente, ela treinou de todo o coração a esgrima de sua família desde tenra idade. Mas os ataques de Celeste não atingiram Seldão uma única vez. A trajetória de todos os seus balanços foi percebida de relance como uma imagem nos olhos de Seldão. A situação já havia sido prevista 2 passos antes mesmo dela empunhar a espada, e ficou tão claro que estava além do 3º passo e quais seriam as consequências no 4º passo. Em sua mente, a esgrima de Gilitender estava dançando. Ele não poderia copiá-la perfeitamente apenas olhando uma vez. Mas apenas saber disso e entender até 1% ou 0,0% estava bem. O fato de ele simplesmente reconhecer a esgrima do mundo, que é diferente dos tempos modernos, usando seu talento de esgrima, mostrou o poder de esgrima, a mais. Seldão é obviamente fraco. Não importa o quanto as pessoas comuns treinassem sem mana, o limite do corpo era claro. Tenho certeza de que vou alcançá-lo. No entanto, Celeste não conseguiu alcançar Seldão. Como um fio de cabelo, como uma provocação. Sua espada não conseguiu alcançar Seldão mesmo quando roçou sua espada e estava a 1 centímetro de distância. De jeito nenhum. Como? A outra pessoa é apenas um ser humano comum. E ela é uma pessoa do rank D. Se ela se decidisse, poderia viajar 50 metros em menos de 3 segundos. Apesar da óbvia diferença de habilidades, não foi possível vencer. Claramente. Tem que haver uma resposta. Para Celeste, a luta era uma série de perguntas de múltipla escolha escolhendo a resposta correta. Pergunta 1. Escolha a melhor resposta para derrotar seu oponente. Número sublinhado 1 sublinhado. Número sublinhado 2 sublinhado. Número sublinhado 3 sublinhado. Número sublinhado 4 sublinhado. Número sublinhando 5 sublinhado. Ela apenas escolhe uma dessas opções e vence. Isso é o que é conhecido como um gênio. Mas eu não vejo uma resposta. Nenhuma escolha foi a resposta. Era como se lhe apresentassem uma questão de múltipla escolha com respostas subjetivas. Não me diga que esse cara é realmente. Quando ela pensou tão longe, mordeu os lábios. No final, ela decidiu usar seu trunfo. Se fosse uma batalha de força, eu definitivamente venceria. Os golpes de Celeste começaram a conter uma força pesada e poderosa. Parecia que ela estava tentando atrair uma batalha de força, mas Seldão,
que caça há 15 anos, cairia nessa. A espada foi empurrada levemente para o lado e rapidamente caiu ao lado de Celeste antes de Seldão mirar em seu pescoço. Após um breve silêncio, os aspirantes atletas que assistiam à batalha entraram em erupção. Que loucura! Que diabos! Ele não era um humano comum? Não, obviamente o movimento é quase normal. É semelhante a mim, mas não acho que seja de rank. Então ele derrotou um rank D de frente com pura esgrima. Não importa o quão experiente ele seja, isso faz sentido? Isso faz sentido? Claro que não. O diretor Kim conhece até certo ponto as habilidades de Seldão. Ele realmente não tinha talento para esgrima. Não era exagero dizer que ele era um pirotécnico e nem mesmo bom com uma lâmina de éter. O que diabos aconteceu com ele enquanto ele estava no hospital? Celeste também olhou para Seldão com um olhar perplexo no rosto. Isso tudo começou com uma troca que pensou ser apenas uma provocação sem fundamento. Mas ela podia sentir. Descartando a observação como mera provocação, a esgrima deste homem era muito especial. Depois da batalha com a Celeste, fui todos os dias para a academia treinar minha resistência. Como um milagre, o talento esgrima mais que adquiri foi muito mais surpreendente para mim do que eu pensava inicialmente. Não há ninguém que não conheça a palavra iluminação. No entanto, quantas pessoas experimentaram isso? Para ser honesto, eu raramente experimentei isso em toda a minha vida. Mesmo isso foi acionado em situações extremas em que eu poderia morrer se não matasse. No entanto, depois de ganhar o talento da esgrima, era possível obter iluminação sempre que eu fizesse o ato de simplesmente segurar uma espada. Você já experimentou esse sentimento emocionante em sua vida? Somente aqueles que eram um com a espada podiam continuar treinando sem sequer perceber que seus músculos estavam doloridos. O ritmo de crescimento da minha esgrima foi tão grande que apenas balançando, esfaqueando e cortando eu senti uma sensação de realização. Não fui só eu que mudei. Celeste, que empunhava uma espada e mostrava indiferença a tudo mais, também começou a me incomodar. O que é desta vez? Vamos treinar. Depois de um momento de reflexão, eu respondi. Isso é problemático. Sim. Então, ela caminhou até um canto com os ombros caídos. Sentindo um pouco de pena dela, chamei de volta. Espere. Eu vou treinar com você depois que terminar. Certo. Respondeu Celeste com um sorriso brilhante. Então, depois de 10 minutos de treino, eu a derrotei. Uau! Já faz um mês. Ela, que timidamente e gentilmente me pedia todos os dias uma disputa, foi derrotada facilmente. No começo eu pensei que ela queria treinar porque não podia aceitar a derrota. Mas no terceiro dia percebi uma coisa. Foi uma diferença muito boa que eu pude sentir porque eu tinha o talento esgrima a mais. Ela estava aprendendo esgrima comigo. É claro que também não consigo lidar com a espada direito, mas ela se lembrou da dança da espada que eu havia desenrolado. Ela estava tentando imitar e de alguma forma realmente fez funcionar. Era realmente um talento louco. Eu também pensei que o desafio dela não era tão ruim. Foi mais útil verificar meu progresso do que empunhar uma espada no ar aleatoriamente. Poderíamos testar uns aos outros em uma variedade de habilidades. Além disso, Celeste não estava apenas sendo espancada. Depois de cada derrota, ela exclamava "Ah!" e ia para um canto para meditar, e toda vez havia uma tremenda flutuação de espírito. Ela deve ter aprendido alguma coisa. O diretor Kim caiu na gargalhada quando nos viu lutando. Está ensinando melhor do que eu, não está? Aquela garotinha está de repente tão entusiasmada. Por que você não cuida disso? Se você me pagar, eu vou tentar. Ensinando ela. Eu não acho que vai ser ruim. A propósito, Seldão. Você vai continuar caçando? Eu deveria. Eu estava com a guilda Lost Die por 12 anos. No entanto, no mesmo dia em que fui condenado a uma vida curta, fui expulso da guilda. Só porque eles não queriam manter um caçador que não era mais útil. A guilda. Eles não vão te aceitar de novo? Por quê? Você não estaria de volta aos trilhos depois de receber alta. O diretor não sabia em que estado meu coração estava. Não só isso,
A maioria não sabe. Foi porque eu não disse. Eu nem contei sobre minha alta. Se ele pedir, eu não vou aceitar. O que um caçador Rank F faria lá? Mesmo quando era membro do Lost Die, não tinha escolha a não ser coletar o maior número possível de pedidos de caça com um cartão de visita mostrando meus 15 anos de antiguidade. Este era um verdadeiro dilema. Se os caçadores Rank F investirem menos dinheiro em equipamentos e caçarem monstros, eles teriam que se contentar com monstros de nível inferior. Se eu quiser pegar monstros de nível mais alto, tenho que gastar muito dinheiro em equipamentos. No final, não importa quão bom fosse o desempenho de um caçador Rank F, eles teriam pouco lucro. Então eu estava meio abandonado da guilda e era visto como inútil para a administração. Fui forçado a trabalhar porque não me forcei a sair. No entanto, tudo o que eu podia fazer era usar uma espada, então tive que caçar para sobreviver. Foi assim. Mas a partir de agora será diferente. Porque me tornei um caçador que caça seres muito especiais. Sentado no meio do estúdio com as costas viradas, respirei fundo. Uma energia intangível subiu no corpo. Isso é mana. Não, não a mana da Terra, mas a do mundo paralelo. Todos os caçadores da Terra usavam mana e, para obtê-la, eles precisavam absorver éteres de monstros em seus corpos. No entanto, uma vez que mesmo isso exigia talento, os humanos comuns não conseguiam absorver 1% de éter em seu corpo e, em vez disso, se dissipavam na natureza. Os gênios, por outro lado, poderiam absorver 100% desses éteres. Eu estava no nível de um ser humano comum e havia apenas cerca de 1% de éter no meu corpo. No entanto, agora é possível absorver algo semelhante ao éter e talvez ainda mais da misteriosa energia natural. Nome: Ious Seldão, nível 19, atributos: força, 18 vigor, 18 agilidade, 17 vitalidade, 1 mana, 2 talentos, esgrima, a mais, intuição, A, atirador de elite, C, caça, D+, culinária, D, habilidades, caça de protagonistas, nível 1. Na melhor das hipóteses, eu empunhava e balançava espadas, mas não conseguia acumular mana em meu corpo. Era estranho para mim e eu não conhecia os princípios por trás disso. Mesmo agora eu não conseguia coletar muita energia. Parecia que eu estava empilhando areia chamada mana com pauzinhos e era impossível segurá-la. Ganhei muita resistência. Aparentemente, eu havia sofrido uma atrofia muscular considerável durante minha permanência no hospital. Meu nível era 19, mas meu nível de habilidade parece ter caído consideravelmente. Restaurar esses músculos, ao mesmo tempo, combinado com boas habilidades, me permitirá melhorar, mesmo que não tenha atingido o meu limite. Não posso esperar atingir o limite em apenas um mês. Eu precisaria de pelo menos alguns meses de exercício para poder reconstruir minha força muscular. Mas isso é suficiente. O reparo e a preparação do equipamento foram concluídos e, ao contrário de antes, foram preparados com eficiência para pesar com precisão 20 kg. Uma espingarda, um rifle e uma lâmina de éter que foi consertada. Respirei fundo depois de reorganizar a outra munição. Estou quase pronto para minha próxima missão. Gostaria de fazer outra missão. Deseja verificar sua lista de missões? Eu poderia escolher. Bem, o caçador tem sua própria missão para escolher. Não é nada estranho. Mostrar uma lista de alvos com mais de 15% de chance de sucesso na caça. Em pouco tempo, inúmeros textos impressos na minha frente. Eu dei um olhar perplexo. O que é tudo isso? Número pai sublinhado acabou sublinhando sendo sublinhado melhor sublinhado gigolo número moderno número retorno número gigolo número jovem número aren números lice sublinhado off sublinhado lif traço número sublinhado abrir sublinhando uma sublinhado loja sublinhado no sublinhado período sublinhado José número história alternativa número reencarnação número loja número monopólio número militar traço
Número 1 sublinhado princesa sublinhado que sublinhado voltou sublinhado quer sublinhado viver sublinhado pacificamente número fantasia sublinhado romântica número retorno número indiferente número relaxante número psicado traço número caçador sublinhando sortudo rank SSS sublinhando sobrevive número fantasia sublinhado de sublinhado fusão número sorte número crescimento número tem número dimensionamento traço. Enquanto eu olhava para isso como se fosse algum tipo de piada, a interface falou. Resumi as informações de acordo com a norma vigente. Esta é a norma. Todo mundo que usa SNS é a norma. Isso é um pouco duro. Eu sou o único que não usa SNS, mas isso não é demais. Então, quando eu vi algo estranho, abri bem os olhos. O quê? Moderno. O que é isso? O nível de caça de protagonistas é baixo, portanto, as informações não estão disponíveis. Oh, vamos lá. Você pode pelo menos me contar o enredo. O corpo deve ser transportado diretamente, para não interferir na trama. Hugo. Justo o suficiente. Ainda assim, um pequeno resumo ajudaria. Marque um texto para verificar o nível do protagonista. Eu marquei as mensagens como ela me disse e logo meu rosto enrugou. Que loucura! Todos eles eram protagonistas de alto nível. Acho que um protagonista de nível 33 é o máximo que posso lidar. Mesmo as coisas modernas que pareciam bastante interessantes, o nível do protagonista era alto o suficiente para fazer um PSH sair da minha boca. Depois de pesquisar a lista por um longo tempo, encontrei um protagonista com quem eu poderia lidar. Número sublinhado sou sublinhado um sublinhado com sublinhado a sublinhado espada número fantasia número excêntrico número crescimento número impiedoso era um protagonista relacionado à espada. Apenas não seria melhor ter um talento relacionado à espada se eu for caçar? Além disso, o título por si só me fez sentir como se o personagem principal fosse viver e morrer pela espada. Sim. Não seria possível que o talento e intenção da espada que é comumente visto nas artes marciais viesse deste eu sublinhado sou sublinhado um sublinhado com sublinhado a sublinhado espada? Se eu tiver sorte, posso absorver esse talento. O que eu decidi sobre isso? Envie-me agora mesmo. Viajando para a terra de Kevlon. O mundo do protagonista do nível 40. Barrete a espada sagrada espere, porque é esse protagonista. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.